Olá pessoal, hoje vamos revisar alguns pontos essenciais sobre as civilizações que habitavam as Américas e o impacto da chegada dos europeus. Então fiquem atentos, pois esses tópicos são fundamentais para entender a história das Américas e a sua colonização. Quando os espanhóis chegaram à América no final do século XV, eles encontraram diversas civilizações poderosas e organizadas. No território hoje que conhecemos como México, os astecas eram a civilização dominante, enquanto na América do Sul, os incas controlavam um vasto império. Esses povos já tinham grandes centros urbanos, sistemas políticos complexos e rituais religiosos estabelecidos. Essas civilizações, ao contrário do que muitos pensam, não estavam isoladas ou vivendo de forma primitiva. Elas eram bem organizadas e prósperas. Falando dos Incas, uma das grandes realizações do Império foi os seus sistemas de estradas. Essa rede de estrada conectava diferentes regiões do Império, facilitando aí o transporte das mercadorias, das tropas militares e das mensagens. As estradas passavam até por terrenos muito montanhosos, mostrando aí o incrível conhecimento de engenharia dos Incas, algo que foi fundamental para manter o seu vasto território unificado. Agora vamos falar sobre o México, sobre a relação entre os espanhóis e o povo nativo. Quando Hernán Cortés e seus soldados chegaram no território dos astecas em 1519, os astecas inicialmente receberam de forma bem amistosa, acreditando aí que Cortés era a personificação de um deus deles chamado Quetzalcóatl, uma figura importante na mitologia asteca. Isso facilitou a entrada dos espanhóis na região, mas como sabemos, o resultado final foi a queda do Império Azteca. No início da colonização, uma das principais formas de explorar o território foi através das feitorias, que eram pequenas fortificações que serviam aí como armazéns, como oficinas e como um ponto de apoio para os colonizadores. Essas estruturas foram fundamentais no comércio e na logística da expansão europeia pelo continente. Com a chegada dos espanhóis e a conquista de Tenochtitlan, a cidade foi destruída. Em seu lugar, os espanhóis construíram uma nova cidade, aí aos moldes coloniais europeus. Nesse processo, o Templo Maior, que era o principal templo asteca, foi demolido, dando lugar a uma igreja cristã, a Igreja de São Tiago. Essa substituição simbolizava a conquista militar e a imposição religiosa dos conquistadores, algo que era muito comum nas estratégias de dominações espanholas. E bora lá! Para administrar esse vasto território conquistado, os espanhóis organizaram terras em vice-reinos, abandonando aí o sistema de feitorias e complexando a organização política desses territórios. Esses vice-reinos eram grandes divisões administrativas governadas por representantes diretos da coroa, os vice-reis. Isso facilitava os controles dos recursos e da exploração colonial, garantindo que as riquezas da colônia fossem enviadas para a Espanha de maneira organizada e eficiente. Outro aspecto importante da administração colonial foram as capitanias gerais, que eram divisões estratégicas criadas principalmente para defender as áreas agrícolas suscetíveis aos ataques dos piratas e de outras potências estrangeiras, como a França e a Inglaterra. Essas capitanias eram focadas na proteção dos interesses coloniais e foram fundamentais para garantir a permanência e a segurança dos territórios conquistados. Por fim, algo curioso que vale a pena mencionar é a origem da palavra México. Ela deriva dos mexicas, que era o nome dado ao povo fundador da cidade de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Isso reforça a importância da cultura e da história indígena na formação do que conhecemos hoje como México. Agora vamos lá para o norte. Quando os ingleses chegaram na América do Norte, eles também encontraram sociedades indígenas bastante organizadas, como os povos navarros, apaches e cherokees, que já viviam ali e tinham suas culturas ricas e complexas. Cada povo em particular tinha o seu próprio modo de vida, que mostrava aí a diversidade cultural existente antes da colonização europeia. Essas sociedades não eram homogêneas, mas sim formadas por povos diferentes, com tradições diferentes e modos de vida próprio. No entanto, a chegada dos colonizadores ingleses trouxe grandes impactos negativos para essas populações. Os povos nativos enfrentaram perdas de terra e a propagação de doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, que dizimou muito desses povos. Além disso, houve uma série de conflitos violentos
já que os colonizadores buscavam expandir suas possessões e dominar aí os territórios dos povos nativos. E é isso, pessoal. Esses pontos são fundamentais para entender o processo de colonização das Américas e os impactos da chegada dos europeus em relação às civilizações nativas. Espero que essa revisão ajude você e até a próxima. Bons estudos!